Cidade passa a ser vigiada por mais de 200 câmeras 24 horas por dia. 1 em cada 3 pessoas tem carro em Feira de Santana. Esse é o principal motivo dos engarrafamentos na cidade. Nossos repórteres foram às ruas ouvir o que a população sabe sobre o IPTU. O trabalho solidário em São Gonçalo dos Campos, que tira dependentes químicos das ruas. Você vai conhecer ainda os coletivos culturais, grupos que movimentam um cenário alternativo em várias cidades da região. O Pat News está no ar. Boa noite. Boa noite. Estão sendo instaladas em Feira de Santana cerca de 200 câmeras que buscam garantir a segurança da população. Está sendo implantado em Feira de Santana o sistema de videomonitoramento. Ao todo, são 192 câmeras espalhadas pela cidade e distritos. Já foram instalados os equipamentos no percurso entre a Praça Áureo Filho e o Estádio Joia da Princesa, e das avenidas João Durval a José Falcão. Ao todo, são 192 câmeras como essa. Elas filmam em HD e têm alcance de até 1,5 km. As imagens são enviadas ao vivo para a Central de Monitoramento da Secretaria de Prevenção à Violência, onde são analisadas pelas polícias civil e militar, além do Corpo de Bombeiros e SAMU. O secretário de Prevenção à Violência, Mauro Moraes, explica a escolha dos locais para a instalação das câmeras. Primeiro foram ouvidas as polícias civil, a polícia militar e a guarda municipal, e também analisadas as estatísticas do município, principalmente dos bairros de Feira de Santana, das ruas onde efetivamente se constata o maior número de ocorrências policiais, assim como os locais de maior circulação de pessoas. Então, esses são os dois principais critérios para a instalação dos equipamentos. E um outro critério foi também atender aos distritos do município, de forma que eles também fossem atendidos e tivessem pelo menos essa sensação de segurança que é apresentada através do vídeo monitoramento. Segundo o secretário, a nova central de monitoramento já está sendo atualizada. Nós estamos no processo de instalação, inclusive nós estamos já fazendo também uma revisão e uma reestruturação da central de vídeo monitoramento. Estamos hoje no processo de instalação das CPUs e do cabeamento para que o sistema seja ligado a essa CPU e a partir daí a gente possa, com as imagens geradas pelas câmeras, fazer a gravação e a passagem das imagens para os monitores. A má conservação dos ônibus e o alto custo das passagens são alguns dos problemas enfrentados por quem utiliza o transporte coletivo na cidade de Feira de Santana. Considerada uma das maiores cidades do interior da Bahia, Feira de Santana tem uma das passagens mais caras e um sistema de transporte público prejudicado. Resultado disso é o desconforto do usuário e a insatisfação do povo. O que você acha do transporte público de Feira de Santana? É uma falta de responsabilidade do governo, o que está acontecendo. Assim, conforto, não tem segurança. É um caos, é péssimo, os ônibus são velhos, ninguém toma providência, a prefeitura não sabe o que é isso, você reclama, a prefeitura não te dá uma satisfação. Pode olhar o estado dos ônibus, estão tudo caindo aos pedaços. Os políticos, a administração, eles pensam no aumento da taxa, né? Mas não pensam na melhoria do conforto que os usuários necessitam. É um belo transtorno, viu? Porque eu passo quase 1 hora no ponto esperando o ônibus, principalmente da Conceição, as ruas esburacadas, os ônibus não têm condições de passar. Esse transporte é um derrotado, porque a gente fica esperando Mangabeira, Jorge Américo, e outros de outras cidades, de outros bairros, e demora. Atualmente, 2 empresas operam o sistema de transporte coletivo urbano de Feira de Santana. Juntas, elas disponibilizam uma frota de 224 veículos que contam com auxílio de 55 vans para alimentar o sistema integrado de transporte. Hoje, 3 terminais de integração compõem o sistema, que com 95 linhas atende a comunidade feirense de aproximadamente 700 mil habitantes. Feira de Santana tem hoje aproximadamente um veículo para cada 3 habitantes. O resultado disso é trânsito lento a qualquer hora do dia. Para resolver o problema, devem ser construídos 4 novos viadutos na cidade. A terceira Ciretran todo mês registra um número crescente de novos veículos. A Ciretran, com sede aqui em Feira de Santana, é composta de mais 13 Retrans, abrangendo mais de 1 milhão de habitantes. Silvio Dias, diretor do órgão,
afirma que são quase 230 mil veículos cadastrados. Deste número, ficam de fora as motonetas, consideradas de baixas cilindradas. Feira de Santana tem uma frota local, mas tem uma frota flutuante. É aquela frota de outros municípios que ficam aqui rodando na cidade diariamente. São cidades que não pertencem à Ciretran, mas que influenciam diretamente no fluxo de veículos em nossa cidade. Por quê? Veja que as pessoas que moram em Serrinha, mesmo que não tenham a intenção de vir à nossa cidade, precisam passar por essa cidade para ir à capital do estado. Feira de Santana, a cidade com 600 mil habitantes, hoje detém uma frota de 227.290 veículos. Destes, 66.504 são motocicletas. Segundo Silvio Dias, diretor da terceira Ciretran em Feira de Santana, a cada ano a frota aumenta em 10%. O secretário de Transporte e Trânsito de Feira de Santana, Ebenezer Tai, disse que a prefeitura tem projeto para melhorar o tráfego no centro da cidade, com a construção de novos viadutos. Além da questão da construção dos viadutos, nós temos alguns projetos que foram desenvolvidos por parte da SMT, de vaga para idosos, vagas para deficientes físicos, mas também nós temos um projeto que vai ser colocado em prática em pouco tempo na cidade, a questão da qualidade do nosso trânsito de Feira de Santana, que é a chamada modernização do trânsito. Com esse projeto de modernização do trânsito, será incrementado as sinaleiras sincronizadas. Isso vai facilitar muito a vida do cidadão em Feira de Santana, porque ele não vai precisar estar parando em todas as sinaleiras. Nós iremos intensificar também a sinalização vertical e horizontal, identificando os pontos de ônibus de todos os modais de transporte, e identificando também e sinalizando os locais de paradas para que possa contribuir e dar fluidez o trânsito de Feira de Santana. Ele acredita ainda que o incentivo do governo federal tem facilitado a compra de novos veículos. A cada dia nós temos incremento de veículos, principalmente como se pontuou, em virtude do pacote econômico, isenção do IPI. Isso tudo contribui para que as pessoas pensem na aquisição do veículo e busquem satisfazer as suas necessidades. Mas o maior fator que contribui para esses prejuízos no trânsito de Feira de Santana chama-se a questão da imprudência e da negligência. A Avenida Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas no centro da cidade, passam aproximadamente 8 mil veículos. É aqui que ocorre o maior número de congestionamento, principalmente nos horários de pico, 7 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. A dependência química preocupa as famílias e também os profissionais da área de saúde. A Fazenda da Esperança, Irmã Dulce, em São Gonçalo dos Campos, há 6 anos trabalha para recuperar jovens dependentes químicos. A Fazenda da Esperança, Irmã Dulce, que está localizada no município de São Gonçalo dos Campos, acolhe atualmente 30 dependentes químicos. Segundo o coordenador do espaço terapêutico, a previsão é de que, ainda este ano, tenha espaço para receber mais 16 usuários do serviço. Olha, hoje nós estamos atendendo aqui 30 jovens, a capacidade máxima da fazenda. Nós estamos lutando e trabalhando junto com alguns empresários que nos ajudam para construir mais um ambiente, mais uma casa que possa estar acolhendo mais 16 pessoas, né? É mais necessário mais espaço para poder ajudar os meninos. Para tratar a dependência química de quem procura o espaço, a coordenação da fazenda adota a metodologia de trabalhos constantes, quando os internos têm seu tempo ocupado com atividades no campo, com a produção de artesanatos, cuidados domésticos e também a convivência fraterna. Para famílias que atravessam um problema com a dependência química em seus lares, muitas das vezes a solução é o internamento em centros terapêuticos, assim como acontece na Fazenda da Esperança Irmã Dulce, no município de São Gonçalo dos Campos, que atualmente recebe 30 jovens, ainda com previsão de receber este ano mais 16 usuários do serviço. É coisa de Deus, isso é união do povo. Com os testemunhos da Fazenda da Esperança, o ato de entrar no mundo das drogas nem sempre pode ser considerado como um caminho sem volta. Os internos relatam que, antes de se livrarem das drogas ilícitas, é necessário se libertar de outras drogas. É a arrogância, a prepotência, a mentira, a vaidade, né? E onde
dentre elas eu tinha várias, e onde eu pude estar, graças a Deus, né, procurando realmente trabalhá-las. O internamento terapêutico não resolve. Para isso, é necessário o auxílio de um psiquiatra para tratar o vício das drogas. Jamais um psiquiatra só poderia resolver um problema social, né? Então é todo um conjunto de várias áreas do conhecimento que para dar suporte a essa pessoa que está nessa dependência. Os testemunhos da Fazenda da Esperança nos comprovam que muitas das vezes o caminho das drogas pode ter sim volta. Esses são relatos que acabamos de comprovar aqui na Fazenda da Esperança, quando os jovens nos afirmam que o inferno da dependência química pode realmente ter um fim. A campanha da Fraternidade deste ano discutiu o tráfico humano. A iniciativa é da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A campanha da Fraternidade nasceu em 1964 na Arquidiocese do Rio Grande do Norte. É uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que todos os anos propõe um tema a ser refletido durante a Quaresma. Neste ano, o tema proposto é sobre o tráfico humano, com inspiração bíblica na Carta de São Paulo, que diz que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Segundo o pároco da paróquia Santo Antônio, a campanha da Fraternidade tem como objetivo identificar os tipos de tráficos a partir da iluminação bíblica e despertar em outros segmentos da sociedade a necessidade de combater este tipo de crime. Primeiro, identificar o tráfico humano, as modalidades de tráfico humano, claro, como é um movimento de igreja, iluminar a partir da palavra de Deus essa situação, uma leitura da cultura, uma leitura do tempo, e ver como a igreja, que tem uma voz de libertação, a igreja empresta sua voz àqueles que não podem falar, que não são ouvidos, aqueles que são aprisionados. O que a igreja faz é, primeiro, claro, sensibilizar. Ela procura sensibilizar os seus cristãos, os seus devotos, os seus adeptos, e aí, a partir dessa sensibilização, procurar um debate mais amplo com a sociedade, um debate mais amplo com a política, um debate mais amplo com os meios de comunicação social, para criar uma grande rede de solidariedade e de combate ao tráfico. Para a integrante da equipe de música da paróquia Santo Antônio, a campanha é bastante oportuna e espera que os cristãos católicos e membros de outras igrejas e toda a sociedade se pronunciem e não cruzem os braços diante desta realidade. Já era tempo da igreja se pronunciar publicamente a respeito desta barbaridade, que até parece que não estamos em pleno século XXI e onde essas coisas ainda acontecem. Então é bastante oportuna que a igreja e os cristãos, não somente os católicos, mas os cristãos de modo geral, se pronunciem positivamente, assumindo uma posição e não cruzando os braços. Com esse debate, a igreja quer a criação de políticas públicas que acolham as pessoas que foram traficadas. A campanha acontece na Quaresma justamente porque é um convite à mudança de vida e temos que nos preocupar também com o pecado social. A campanha da Fraternidade tem como objetivo resgatar a dignidade humana. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. No próximo bloco, nossos repórteres foram às ruas ouvir o que a população sabe sobre IPTU. Cistos e nódulos em jovens, descobrir o que são e como tratá-los. Você sabe o que são os coletivos culturais? No próximo bloco, você vai conhecer o grupo que movimenta o circuito alternativo aqui em Feira de Santana. Quem disse que mulher não sabe pilotar? Olha só a modelo na frente no placar. Qual o problema de homem chorar? Quem disse que não pode ser gostoso sem açúcar?
Leve a vida mais Trident e deixe de blá blá blá. Casa é que nem coração de mãe. Sempre tem um lugarzinho a ser preenchido. Pensando nisso, a Estilo Móveis oferece a melhor linha de móveis e decorações para o Dia das Mães. Guarda-roupa casal modelar, 5 portas, apenas 10 vezes de R$ 89,90. Cozinha Itatiaia completa, 10 vezes de R$ 169,90. Cama box molas Probel, apenas 10 vezes de R$ 99,90. Afinal, casa bonita é mãe feliz. Discutir o futuro do jornalismo, os desafios e perspectivas da comunicação social. Esses foram os temas da mesa redonda que reuniu estudantes profissionais da área, além da presidente do Sijorba. A reportagem é de Matheus Rocha e Tamires Moraes. O Colegiado de Comunicação Social promove o segundo encontro de jornalismo da FAT, organizado pela coordenadora do curso de Jornalismo e Publicidade, professora Marli Caldas. Esse segundo encontro visa principalmente fomentar um debate diante dos novos modelos de comunicação que a gente tem aí. Abordando o tema Jornalismo Baiano, Desafios e Perspectivas, a mesa reuniu personalidades da área de comunicação, como a presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia, Marjorie Moura, que destacou o reconhecimento e valorização do jornalismo, mantendo a cultura local sem perder a essência da informação. Ela não fica uma coisa assim pasteurizada, que é o que a gente vê hoje em dia, um padrão que não tem a ver com a vida, você não se reconhece com o que passa na maioria dos canais de televisão ou que reproduzem em revistas e jornais nacionais. Então a gente tem que se reconhecer para fortalecer a nossa cultura local. A mestre Cristina Mascarenhas, editora executiva da TV Bahia, falou sobre a troca de informação entre o iniciante que busca uma carreira promissora e o profissional que tem uma vasta bagagem a ser passada. Quando a gente está iniciando, a gente meio que está num universo onde a gente não conhece muito o terreno que a gente está caminhando, né? Então, se eu paro, converso com pessoas que já caminharam, né, já percorreram essas estradas, eu tenho delas um pouco da experiência e posso juntar as minhas percepções e os meus desejos e fazer as minhas escolhas de forma mais clara. O radialista e jornalista Jailton Freitas, assessor da Câmara Municipal de Feira de Santana, aproveitou a oportunidade para pontuar a sua vivência no rádio e destacou a importância e o poder que o rádio exerce sobre a população feirense. É o rádio que é democrático. É o rádio que é aberto, é o rádio que, antes de tudo, ele é ouvido das 6 da manhã às 18 horas com 86% de audiência. O evento também contou com a presença de profissionais e estudantes do curso de comunicação, que tiveram a oportunidade de adquirir o certificado com 4 horas. Um encontro como esse, tenho certeza, a gente sai daqui com nova mentalidade para o jornalismo. É uma experiência a mais, porque a gente está ouvindo de algumas pessoas que têm um pouco mais de sabedoria do que a gente, porque já terminou o curso, aí é bem interessante. Você vai conhecer agora o segredo do cultivo de hortaliças. E descobrir também as dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores da zona rural da cidade. A hortaliça que chega fresquinha à sua mesa é resultado de trabalho braçal e da persistência de pequenos produtores. Quem decide continuar vivendo do campo enfrenta algumas dificuldades, a exemplo de escassez de mão de obra, entre outras coisas. Fomos até a zona rural de Humildes, onde conversamos com pequenos produtores e trabalhadores. A dificuldade para irrigação e falta de mão de obra são algumas das queixas por aqui. A gente antigamente trabalhava com uns 5, 6 funcionários e hoje trabalha só com 2 pessoas. Porque além de não ter como pagar muito, e eles não querem trabalhar em horta. Tem que procurar a firma para trabalhar, que ela tem os direitos dele, ter os tempos, tudo. E a gente não tem condições de pagar, com sair lá o direito, os tempos deles. Segundo o agricultor Carlos, para quem decide seguir no campo, há compensação. Acaba tirando um lucro maior, porque às vezes a gente planta uma leirinha e já ajuda mais o salário, já inteira já o salário que a gente ganha aqui na roça. O dono dá uns 5 leiras separadas, aí dá o adubo, a semente, dá tudo, a gente que se vira para a gente plantar.
tem que ter agilidade para fazer esse serviço, não é, Carlos? Temos que ter agilidade porque temos tempo e temos a quantidade do pedido para entregar. Temos que ter responsabilidade para entregar, para cumprir a meta do dia. Apesar da rotina intensa, quem fica muito tempo exposto ao sol não deve abrir mão de um bom protetor solar. Para a proteção da saúde, né, da pele, porque nós ficamos expostos ao dia a dia, ao sol. Então, para não sofrer danos maiores como câncer e outros tipos de doenças, então a gente no meu caso eu uso diariamente. Apesar de ser o retrato de uma dura rotina, o trabalho no campo leva o sustento para a mesa de muita gente. As nossas repórteres Amanda Lima e Júlia Raquel foram às ruas para descobrir o que a população sabe a respeito do IPTU. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nessa sigla, mas você sabe o que é o IPTU? Não, queria saber. Eu já ouvi falar, mas na verdade IPTU é para quem tem casa própria, né? Esqueci agora. Não sei lhe explicar. A sigla, isso aí eu não sei. Imposto Predial Territorial Urbano. O Imposto Predial e Territorial Urbano é uma contribuição que a população paga ao governo ao possuir uma propriedade urbana, como sala comercial, casa ou apartamento. A expectativa das pessoas é que o dinheiro arrecadado com o IPTU seja revertido em melhorias para os contribuintes. Para o que o senhor acha que deve ser revertido o dinheiro do IPTU? Em bem-estar para toda a população, em todos os aspectos. Nas creches, nas favelas, para ajudar o povo. Tudo que fosse melhor para a população. É reforma de ruas e pavimentação. É desenvolvimento da cidade, né? Pistas, casas, mais casas para as pessoas que não podem pagar. Porque não adianta você receber o dinheiro de IPTU e não aplicar na cultura, na saúde. Mas, segundo o advogado Abílio Barroso, não é bem assim que funciona. Tecnicamente, todo imposto ele não é um tributo que tem que haver uma contrapartida direta em razão daquela arrecadação. Na verdade, quando a gente paga um imposto, a gente está cumprindo um princípio da solidariedade. A gente vive em sociedade, aceitou a existência do Estado e recolhe os tributos para que o município, para que o Estado, para que a União exerça as suas atividades. E lembrem-se, o valor do seu IPTU não pago pode ser cobrado inclusive com a penhora do seu imóvel. Essas dívidas podem crescer e muito, porque existem juros, correção monetária e multas que influenciam diretamente no crescimento do valor. É cada vez maior o número de jovens diagnosticados com cistos e nódulos. Mas nem sempre isto apresenta risco à saúde. O número de adolescentes entre 14 e 21 anos, com cistos e nódulos tanto na mama quanto no útero e ovários, tem crescido significativamente em todo o mundo. Especialistas acreditam que essa alteração elevada se dá por alguns fatores associados. O aumento se deve principalmente ao estilo de vida, à alimentação, ao padrão genético também, hormonal, hereditário da própria família, e também o uso de anticoncepcionais, um estilo, na verdade, um policausal. Né? Então, não é uma coisa definida, isso é igual a isso. Normalmente são cistos que têm relação com hormônio. A estudante Amanda Morim, hoje com 20 anos, descobriu que tinha um nódulo na mama com apenas 14 anos de idade. Ela explica como foi essa descoberta. Eu achei normal, eu simplesmente falei com minha mãe tem um caroço no meu peito. Aí quando minha mãe viu, minha mãe ficou bem preocupada e com 2 dias conseguiam marcar uma consulta com o Dr. Francisco Viana. Ele me perguntou, menina, tem quanto tempo que você está com esse caroço no peito? Eu disse, doutor, nasceu ontem. Aí ele disse que era impossível ter nascido ontem, né? Que era um nódulo muito grande e que já tinha um bom tempo, eu que não tinha percebido. Com 14 anos eu nem imaginava que poderia ser um câncer, né? Que era o que minha mãe e meu pai tanto temia. Eu encarei tudo com naturalidade e ninguém, nem o médico e nem minha mãe, colocou terror em mim em momento nenhum. No caso de Amanda, foi necessário realizar uma cirurgia por conta do tamanho e massa do nódulo. No meu caso, já era um nódulo mais elevado, que tinha 5 centímetros, 0,8 milímetros, e precisava do corte. Eu tive um corte que levei 23 pontos, tive um repouso bastante cansativo, apesar de ser repouso, mas deu tudo certo.
Doutora Elizabeth explica que problemas como esses podem ser evitados e salienta que as jovens e os pais devem ficar atentos. Normalmente, a gente pede de rotina, mesmo que a paciente não tenha nenhum sintoma, é conveniente que a gente peça de rotina para todas as pacientes, adolescentes ou não, um exame pelo menos de rotina anual de uma ultrassonografia ou transvaginal ou endovaginal, ou uma ultrassonografia mamária. É conveniente que se peça, porque hoje os cistos podem aparecer em qualquer idade e as patologias benignas ou malignas também hoje, infelizmente, acometem qualquer idade na mulher. Então, é só acompanhar, controlar, principalmente se a paciente tiver história na família de câncer de mama, é importante que a paciente fique bem acompanhada a cada 6 meses, vá um ginecologista ou mastologista para acompanhar. Às vezes a gente fica acompanhando normalmente a paciente, como qualquer outra paciente ginecológica. Em feira, um coletivo cultural traz artistas que não fazem parte do Circuito Nacional de Entretenimento. Criado em 2009, o Feira Coletivo tem como objetivo principal movimentar o cenário cultural feirense através do incentivo e valorização de projetos desenvolvidos por artistas da terra. O Feira Coletivo é um grupo que trabalha com produção cultural aqui em Feira de Santana. É um grupo que trabalha de forma colaborativa e a gente é focado em cultura independente, né? Tanto na música quanto na dança, artes visuais. A gente sempre procurando trabalhar com artistas independentes. A gente trabalha com base pautado em economia solidária, troca de serviços. É um grupo que tem vários tipos de profissionais, né? Tanto da área de comunicação como na área de produção de audiovisual. Em Feira de Santana, a 4ª edição do Grito do Rock será realizada nos dias 15 e 16 de abril, a partir das 14 horas. A programação inclui shows musicais, dança, intervenção poética, entre outras coisas. É aqui, no Centro de Cultura Amélia Amorim, que acontece o Feira Coletivo. Este ano, o evento promove o Grito do Rock, que acontece em 400 cidades de 40 países simultaneamente. Feira de Santana hoje em dia é referência nessa área musical para muita banda de fora, porque a gente, além da gente divulgar a cidade, a gente organiza um festival, mexe com outras linguagens e divulga e abre oportunidade para muita banda que esteja começando, mostrar seu trabalho, que ninguém conhece. A gente atende a um público também que é carente desse tipo de cultura, e estamos aí. Encerramos aqui a edição 2014 do jornal FAT News. Produzido pela turma do 7º semestre. Até a próxima. Boa noite, obrigado.